Imagina você se relacionar com uma pessoa que ela só quer o que você pode oferecer a ela. Ela não gosta de você, ela não atura você, ela não quer viver uma vida de amor com você, uma vida de amizade, de cumplicidade, mas ela quer tudo aquilo que você pode oferecer para ela. Como você se relacionaria? Qual seria realmente o seu sentimento em relação a essa pessoa? Claro que nós não vamos colocar este mesmo sentimento diante de Deus. Nós não conseguimos compreender qual é o sentimento do coração de Deus muitas vezes, quando ele percebe no povo simplesmente um interesse daquilo que ele pode oferecer. Mas imagina que quando nós pensamos nas maldições, o que Deus está dizendo literalmente é: se vocês desobedecerem, não cumprirem os meus mandamentos, não se relacionarem comigo, se vocês forem atrás de outros deuses, se vocês não estiverem atentos às palavras desta aliança, Deus literalmente ele sairia desse convívio com eles. Então não é que Deus viria castigar essas pessoas. Nós muitas vezes criamos aquela imagem de um Deus com chicote, que ele vai bater, que ele vai maltratar. Não. O que Deus faz é, já que você não quer que eu esteja no meio de você, ele sai, ele retira a sua proteção nessa parte da aliança. E aquele povo então vai ficar à própria sorte. Só que ele está cercado por nações que são mais poderosas militarmente falando. Nações mais, muitas vezes, estruturadas e organizadas do que eles. O que era o diferencial era essa proteção de Deus. Eu gosto, inclusive, de fazer uma comparação. Existe uma série que passou há algum tempo atrás, nós estamos falando aí praticamente de 2013, 2014, por aí, que se chamava Under the Dome. Eu até não assisti a série, mas eu lembro da chamada, por isso que eu gosto de fazer essa comparação. Então, Under the Dome era a ideia de uma cidade que ficou presa dentro de uma redoma de vidro. Quando nós pensamos nessa ideia desta aliança com Deus e o povo cumprindo não só as cláusulas do pacto com a aliança com Deus, mas também tendo um relacionamento de amor, é como se houvesse sobre Israel essa redoma da proteção de Deus sobre a vida deles. Então as outras nações, por mais que fossem mais poderosas militarmente, elas não prevaleceriam sobre Israel. Por quê? Porque Deus estava com eles. Deus os protegia, Deus os guardava. Mas a partir do instante em que eles não querem então se relacionar com Deus, Deus faria o quê? Ele retiraria essa proteção. Porque já que eles não querem, ele se retira. E ele se retirando, então eles estão suscetíveis a estas coisas. Então, como estávamos falando, a citação e a importância dessas citações durante todo o Antigo Testamento em relação ao Deuteronômio, que é a base do conteúdo profético, é literalmente os profetas dizendo na sua grande maioria das mensagens: vocês estão andando em desobediência com Deus. Lembra do nosso pacto que estabelecemos lá no princípio, antes de possuir esta terra, que se nós andássemos em desobediência, então nós veríamos o caos acontecendo na nossa cidade. De que os inimigos viriam e nos tomariam, nos levariam cativos a outro lugar. Os profetas estavam alertando eles simplesmente dessas cláusulas, desse pacto, dessa aliança estabelecida. Claro que muito conteúdo profético tem a ver com a vinda do Messias e tem algumas predições futuras. Mas o profeta não era aquele que adivinhava o futuro, que revelava o futuro. Mas era principalmente aquele que lembrava o passado. Lembrava esta aliança e lembrava quais seriam as consequências de uma vida de desobediência e qual a consequência se eles se arrependessem e voltassem a andar em obediência. Então o conteúdo profético está praticamente baseado nos pactos. Nessa imagem, você pode perceber como era o acampamento israelita naquela época. Então acredita-se que quando eles estavam nas campinas de Moabe, eles estabeleceram ou se distribuíram dessa forma como era previsto, como Deus estabeleceu logo que eles saíram do Egito, que eles estavam se estabelecendo ali ainda no deserto, nesta caminhada, aonde Deus vai instituir o tabernáculo e qual era a disposição das tribos. Você consegue perceber nessa imagem como que ele se distribuiu. Nesta outra imagem, você pode perceber também a região das campinas de Moabe. Como era essa planície? Era um lugar plano,
próximo do Rio Jordão, aonde eles estão vendo a cidade, aonde eles estão de frente desta cidade. Agora, uma outra coisa que é importante nós destacarmos, que você também pode ver nessa imagem, é como era a Jericó daquela época. E quando nós pensamos nisso, na Jericó daquela época, quando nós olhamos então a composição da cidade, qual é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente? Este povo que está ali acampado nas campinas de Moabe, com exceção de muitos poucos, não tinham praticamente nem a noção do que seria uma cidade, porque foram pessoas que nasceram ou que se desenvolveram, cresceram num âmbito de deserto, num ambiente de deserto. Então imagina quando eles estão chegando e eles estão olhando uma cidade e eles veem uma cidade fortificada, uma cidade com muros. Eles praticamente imaginam algo muito difícil de transpor. Por quê? Porque para eles olham e comparam praticamente como se fosse um lugar, né, montanhas rochosas, coisas desse tipo. Porque eles não tinham esse conhecimento de vida, de viver dentro de uma cidade. São pessoas que estão peregrinas no deserto durante 40 anos. São pessoas que nasceram e cresceram no deserto. E nem imaginam o que seria uma cidade por dentro. E de repente eles estão diante dessa cidade. De repente eles estão olhando, estão acampados ali nas campinas de Moabe, tem o Rio Jordão ali na frente deles, e quando eles olham adiante, eles veem uma cidade totalmente fortificada. É interessante de nós pensarmos de que quando olhamos para toda essa perspectiva, é confiança em Deus. Por quê? Porque você tem um rio diante de você para passar uma multidão, você tem uma cidade fortificada que você nem sequer sabe como conquistar uma cidade como essa, o que você precisa fazer, como que você guerreia, até porque Israel não era um povo de guerra, era um povo nômade, um povo que está peregrinando no deserto, e de repente lá estão eles diante de um lugar como esse. Então o desafio é grande, mas há uma promessa, que se eles confiassem, de que se eles literalmente estabelecessem esse pacto de aliança com o Senhor, eles poderiam conquistar a terra. Quando nós pensamos em autoria deste livro, é mais do que aceito a autoria mosaica. Moisés então escreveu os 4 primeiros livros do Pentateuco. Há algumas teorias, uma delas é a teoria de JEDP, que é a teoria da hipótese documentária, como nós chamamos. E nesta teoria da hipótese documentária, acredita-se de que o Pentateuco teria sido escrito por vários autores. O J é de um autor que seria então que se referiria a Deus como Yahvé, né? O E é de um autor que já se referiria a Deus como Elohim. O D vem de Deuteronômico, então a ideia de que alguém escreveu Deuteronômio com uma visão ou com uma percepção um pouco mais para frente do que esse período. E o P vem de priest ou sacerdote, que seria então a visão de um sacerdote, o sacerdote escrevendo livros que lhe fossem favoráveis. Então, quando nós pensamos nessa teoria JEDP, nós vemos de que há muitas inconsistências dentro dela. Alguns estudiosos, eles acreditam, por exemplo, falando especificamente do livro de Deuteronômio, de que este livro teria sido escrito no tempo do rei Josias. Quando Josias, então, ele vai fazer a reforma, diz de que o templo estava um caos e ele vai reformar o templo, e de repente vem um sacerdote e diz, olha, eu achei o livro da lei. E, na realidade, ele não tinha achado esse livro, teria sido escrito, colocado lá, e aí, então, para que Josias pudesse ter novamente o controle e dizer para o povo, precisamos ter um relacionamento com Deus, ele vai dizer, esse livro é dos tempos de Moisés. Mas não há sombra de dúvidas, até pelo seu conteúdo, pela forma como ele é apresentado, pela estrutura na qual ele é apresentada, de que esse livro ele tem uma mesma similaridade do que um pacto hitita, que é então desse tempo do Egito Antigo, do século XV, do século XIV a.C. Então, quando nós olhamos o livro de Deuteronômio e a sua estrutura, isso nos remete, isso nos aponta para também esta época. O segundo ponto é, claro, temos que ser realmente coerentes. Moisés, ao final do livro, nós vamos ver
a narração da morte de Moisés. Claro que Moisés ele não anteveu a sua morte e já escreveu, relatou. Acreditamos que um outro autor então terminou a história do Deuteronômio, terminou o livro de Deuteronômio. E acreditamos que seria uma testemunha ocular, uma testemunha que viu esse desaparecimento de Moisés a partir do instante em que ele subiu para ver a terra prometida como Deus havia falado para ele. E vemos então de que o autor que termina o livro, ou esse escritor que vai terminar essa parte, vai dizer que Moisés então foi tomado e Deus o enterrou num lugar aonde ninguém sabe. Essa questão da autoria, então, quando nós olhamos pela tradição, pelo gênero literário, pelas coisas que percebemos, nós podemos atribuir essa autoria a Moisés. E Moisés é mais do que reconhecido como o autor do livro do Pentateuco. O final de Deuteronômio, como dissemos, acredita-se que tenha sido escrito por Josué, que então seria aquele que estaria próximo de Moisés, porque era o seu sucessor, e teria visto toda essa cena, e ele pode narrar então o final da história, de como terminou a história de Moisés. Para muitos teólogos, quando nós pensamos na estrutura do livro, acredita-se de que ele está dividido em 4 grandes discursos, que estão apresentados aí para você então na sua tela. O primeiro discurso é a introdução e o primeiro discurso que vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 43. Você pode ver aí o segundo discurso, começando do 4:44 até o 26:19. O terceiro discurso você vê então do 27:1 a 28:68. E o quarto discurso começando em 29, versículo 1 até o 34:12, que nós consideramos então quarto discurso, e a inserção posterior, que seria essa inserção da narração da morte de Moisés, feita provavelmente por Josué. Então muitos teólogos acreditam nessa percepção, nessa visão. Quando pensamos nessa ideia de Deuteronômio ser um pacto, nós percebemos então de que existem alguns pactos estabelecidos, ou algumas alianças que Deus estabeleceu com o povo ou com pessoas, com indivíduos durante a história. Se nós fôssemos olhar, fazer um panorama desses pactos, ele seria apresentado da seguinte forma, como você pode ver aí. Primeiro, é o pacto edênico, o pacto que foi estabelecido lá no Éden, aonde Deus, então, com Adão e Eva, ele estabelece um pacto com eles. Ele vai dizer para aquele casal, dizendo, olha, multiplicai, povoai a terra, sujeitai a terra a você. O segundo pacto, nós temos o pacto adâmico, que aí, então, a partir da queda, Deus já vai estabelecer esse pacto, principalmente com já se referindo ao Messias, dizendo sobre a questão da serpente, do filho da mulher, falando sobre este, ele ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos o estabelecimento de um pacto com Adão, né, no caso, naquele momento após a queda. O terceiro pacto é o pacto noaico, onde Deus estabelece um pacto com Noé, em que ele vai construir a arca, vai vir o dilúvio e depois então do dilúvio, a partir da família de Noé, se começa uma nova jornada aqui na terra. O quarto pacto, como você pode ver aí, é o pacto abraâmico. Então Deus estabelece uma aliança com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a partir então do estabelecimento desse pacto e desse cuidado de Deus para com Abraão, e Deus já também tinha estabelecido esse pacto dizendo, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, Abraão começa a peregrinar na terra até chegar na terra prometida. Nós temos um outro pacto que é o pacto mosaico, onde Deus estabelece um pacto com aquele povo do deserto através dos 10 mandamentos, onde Deus fala para o povo se santificar e estabelece então essa aliança com o povo lá no deserto. Outro pacto que temos é o pacto palestiniano, que é o pacto que nós vemos aqui em Deuteronômio. Eles estão naquela região já da Palestina, eles estão nas campinas de Moabe, prontos para conquistar a terra, e então Deus estabelece uma aliança com aquele povo, faz um pacto com eles para conquista da terra e para posterior vida naquela terra. Temos o pacto também de Deus com Davi, o pacto davídico,
aonde Deus ele vai dizer para Davi que nunca faltará sucessor ao trono dele, de que o trono dele, de que o reino dele seria eterno. E sabemos que essa é uma promessa messiânica, é um pacto messiânico, aonde nós vemos que da descendência de Davi viria o Messias, mas há esse estabelecimento da certeza de que não só Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas que o seu modelo de reinado seria um modelo padrão, para conseguir julgar quem era um rei bom, quem era um rei ruim, mas mais do que isso, quem era aquele que viria e estabeleceria esse reinado eterno a partir da linhagem de Davi. E nós temos o novo pacto, o pacto da nova aliança que foi estabelecida no sangue de Jesus, como ele mesmo diz assim na sua última ceia com os discípulos. Esses pactos, eles nos apontam então de que Deus, ele sempre tem um zelo e uma preocupação em mostrar-se favorável à humanidade, em mostrar-se favorável ao homem. E a única coisa que ele requer de nós, quando nós olhamos esses pactos, é uma vida de obediência à sua vontade.